O destino inesperado de uma obra de arte que transformou vidas para sempre. O sol despontava no horizonte, suas luzes douradas dançando sobre as ondas, como se quisessem pintar a própria praia. Clara, uma jovem artista da pequena vila costeira de Belamar, lutava contra um turbilhão de sentimentos dentro de si. Seu espírito criativo, antes vibrante e colorido, agora se sentia apagado, como uma tela em branco esquecida em um canto. O som suave das ondas, que um dia a inspirara, agora apenas amplificava seu desespero. Como era difícil! As pinceladas que antes fluíam com facilidade acabaram se transformando em um nó na garganta, uma sombra densa cobrindo sua alma. Um dia, após mais um colapso emocional que a deixou sem forças até para levantar um pincel, Clara decidiu visitar o antigo ateliê de sua avó. A poeira pairava no ar. Cada respiração carregava consigo o cheiro de madeira velha e memórias esquecidas. E ali, no fundo de um canto escuro, seus olhos se fixaram em algo, um quê. Enquanto Clara limpava a superfície do quadro, a imagem que emergiu era de um homem misterioso, com olhos que pareciam seguir seus pensamentos e um sorriso enigmático que prometia segredos. O coração dela disparou. Ela sentia uma conexão profunda, uma urgência para descobrir mais sobre aquela obra e a artista que a criou. Foi então que ela conheceu Daniel, um jovem da vila que sempre passava pela praia e deixava um rastro de alegria por onde ia. Ele tinha um jeito leve de ver a vida e logo venceu as barreiras emocionais que Clara havia construído. Juntos, eles exploraram a beleza das pequenas coincidências, partilhando risadas e momentos que pareciam gravados pelo destino. Mas por trás dos sorrisos, Clara guardava um segredo. Aquele quadro que havia encontrado não apenas era especial, mas também possuía uma história que ainda não estava pronta para compartilhar. O complexo passado do quadro se entrelaçava com a origem de suas inseguranças, e a pressão para expor sua alma e olhares se fixaram, sussurros se espalharam. Clara estava prestes a expor mais do que apenas tinta e tela. Ela estava prestes a expor sua vulnerabilidade. E foi nesse momento de tensão que um envelope secreto apareceu na sua mesa. Curiosa e apreensiva, ela abriu com dedos trêmulos. As palavras ali escritas mencionavam o passado sombrio do quadro, revelando conexões que nunca imaginou que existissem. Um mistério pairava no ar. Mais denso do que as nuvens que cobririam o céu, Clara se viu diante de uma escolha: enfrentaria a verdade sobre si mesma e as sombras de sua arte, ou se esconderia atrás do véu do medo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada ao abrir o envelope, as palavras saltando dos papéis como se quisessem gritar. Uma história sombria se desenrolava diante dela, um passado que ela nunca poderia imaginar. O quadro, essa obra intrigante, estava ligado a um artista famoso que, tragicamente, havia desaparecido décadas atrás. Mas o que realmente a fez suar frio foi o nome mencionado no documento: Daniel. Seu Daniel. Ela piscou, tentando processar a revelação. O coração acelerado, a respiração ficou curta. Como isso é possível? Pensou. Ao mesmo tempo, uma onda de desconfiança começou a tomar conta dela.
Daniel nunca mencionara nada sobre sua própria ligação com a arte, muito menos que seu passado estava conectado àquela pintura. Uma série de perguntas invadiu sua mente, como um turbilhão difícil de controlar. E se Daniel não fosse quem dizia ser? E se ele tivesse se aproximado dela por outra razão, escondendo segredos mais sombrios? O clima na galeria era tenso. O murmúrio das pessoas se intensificou. Mas tudo que Clara conseguia ouvir era o batimento acelerado do seu coração, uma sinfonia caótica que ecoava em seus ouvidos. Ela olhou para Daniel, que estava agora à sua esquerda, sorrindo, mas sua expressão parecia diferente. Aquela alegria que antes a fazia sentir esperança, agora parecia um veneno sobre algo mais profundo e perturbador. Os olhos dele, antes tão atraentes, agora tinham algo de obscuro, o brilho que ela não conseguia decifrar. E, de repente, a pintura é uma fraude. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e olhos furiosos, avançou para o centro da sala, apontando para Clara. O olhar dela estava cheio de indignação, uma mistura de dor e furor. Clara ficou em choque enquanto o grupo de pessoas ao redor começou a sussurrar, algumas rindo, outras balançando a cabeça em reprovação. O olhar de todos parecia pesado, como se quisessem condená-la. Em um instante, todo o suporte emocional que Clara encontrou em Daniel desapareceu. Ele estava lá, mas a conexão parecia desvanecer. O que ela havia imaginado ser uma parceria sincera agora começava a escorregar por seus dedos. Uma sensação de traição a invadiu. E então a mulher, com uma mão trêmula, puxou à sua frente uma foto amarelada, cheia de marcas do tempo. Eu conheço essa obra. Eu conheço a verdade. O sussurro se intensificou, olhares se alternando entre o quadro e Clara, que sentia a pressão aumentando como se as paredes estivessem se fechando. Momentos depois, Daniel grudou na mão de Clara. Seu olhar era firme, mas seus olhos traíam uma inquietação profunda. Deixe ela falar, Clara. Ele insistiu, mas a voz dele soava distante. Uma fraqueza começou a invadir seu corpo. Você precisa ouvir. É sobre a artista. Ela não era quem todos pensavam. A mulher olhou para Clara, um brilho intenso em seus olhos. Ela era uma impostora, assim como você. O chão sob os pés de Clara desabou. Ela se lembrou de fragmentos de histórias sobre a artista. Uma vida de enganos e sombras. Um golpe de realidade atravessou seu peito. Em um último ato de desespero, ela decidiu: eu sou a artista. Eu sou a verdadeira criadora. Um silêncio mortal dominou a sala enquanto as palavras dele caíam como uma bomba. Os olhares de espanto e julgamento se amplificaram. Daniel recuou um passo. Sua expressão tornara-se obscura e incontrolável, como se uma máscara estivesse sendo retirada. Clara se sentia invisível, dissolvendo-se sob a pressão dos olhares. O que era real? O que era mentira? As definições de verdade e identidade estavam agora em disputa. O mistério pairava, pesando como uma nuvem escura. O que mais estava escondido sob a superfície daqueles rostos? E que segredos Daniel, a pessoa em quem ela havia começado a confiar, estava realmente guardando? O véu da realidade se rasgou, e Clara não tinha ideia de que tempestade se aproximava. O silêncio mortal dominou a sala, enquanto Clara proferia aquelas palavras, e o olhar da mulher se transformou, como se uma máscara estivesse sendo retirada. O murmúrio se intensificou, mas Clara já não escutava mais. Ela sentiu o chão tremendo sob seus pés. Uma sensação de desespero começava a tomar conta dela. Os olhares a atravessavam como lâminas afiadas. Daniel, ante seu apoio, agora parecia um desconhecido. O sorriso, que trazia alento, se convertera em um enigma.
Como você pode dizer isso? Perguntou a mulher, com a voz tremendo de raiva. Você não sabe nada sobre a verdadeira artista. Essa obra nunca deveria ter saído daquele lugar. Clara sentiu um frio subir pela espinha. O que a mulher sabia? Que segredos a pintura guardava? Quem era, então? Clara se virou para a mulher, sua voz decidida, embora suas mãos estivessem trêmulas. O choque a deixava viva. Ela queria saber, precisava saber. Antes que a mulher pudesse responder, uma luz forte irrompeu na galeria. O brilho era ofuscante e todos viraram suas cabeças, distraídos pela repentina luminosidade. Uma figura surgiu na entrada, envolta em sombras que pareciam dançar com a luz tênue. Clara mal conseguia distinguir quem era, mas algo naquela presença fez seu coração acelerar ainda mais. Eu sou a razão pela qual você está aqui. A voz retumbou, clara e imponente. Todos se calaram, inclusive a mulher furiosa. Clara sentiu seu coração parar por um momento. A figura se moveu para mais perto, revelando um rosto que parecia familiar, mas ao mesmo tempo distante. Era uma mulher. Seus cabelos eram longos e escuros, e os olhos brilharam com uma intensidade que fez Clara estremecer. Você é? As palavras saíram num sussurro involuntário de Clara, reconhecendo a artista que havia desaparecido. Sim, foi o convite que tinha em busca. Sim, sou eu. E você, Clara, está ligada a tudo isso. O ar ficou pesado. Tornando-se um mistério revelado, a conexão entre elas pulou à vista. Mas como isso era possível? Clara sentiu uma onda de confusão. Mas havia algo mais, uma urgência no olhar da artista que a fazia querer ouvir. Precisamos falar, agora! Disse a mulher, olhando diretamente nos olhos de Clara, como se quisesse penetrar suas defesas. Daniel ficou paralisado, sua expressão uma mescla de preocupação e desespero. A mulher encarou a multidão e o pânico começou a crescer entre os espectadores. Vocês não sabem tudo. A verdade sobre a minha arte e sobre o que aconteceu comigo ainda está escondida. Seus olhos varreram a sala e Clara entendeu que aquele não era um simples desdobramento, era uma tempestade prestes a eclodir. Então a mulher estendeu a mão e um objeto brilhante apareceu entre os dedos dela, uma chave antiga e dourada. Com isso, você pode entender a verdadeira natureza do seu talento, Clara. Mas tenha cuidado. Assim que expôs a chave, um grito ecoou, não da mulher que havia confrontado Clara, mas de um homem que se precipitou para a frente, furioso. Não! Ele berrou. Você não pode deixá-la tocar nisso. É perigoso. A agitação na galeria aumentou. Os murmúrios transformaram-se em gritos e a multidão começou a se agitar. Clara, perdida naquele turbilhão, sentiu seu mundo desabar de novo. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? Ela olhou para Daniel, buscando um sinal de apoio. Mas ao invés disso, encontrou seu rosto branco como a cal, a mesma expressão de alguém que estava em suas entranhas um mistério sombrio. O choque a empurrou para um abismo de dúvidas, e ao olhar para a figura da artista à sua frente, Clara percebeu que a verdade tinha camadas mais profundas do que qualquer uma delas tinha imaginado. O que essa chave abriria? E que segredos sombrios estavam prestes a ser desvendados? Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se estivesse à beira de um precipício. Ela estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, mas estava preparada para isso? A figura surgiu com um ar imponente e todos na galeria pareciam hipnotizados por sua presença. Clara sentiu o coração pulsar no peito, uma mistura de medo e curiosidade. Você é a artista? A voz dela mal saiu. O choque reverberou, mas a mulher não pareceu se importar. Com a chave antiga nas mãos, ela se aproximou.
como se o espaço entre elas estivesse carregado de segredos. Sim, sou eu. E você, Clara, tem mais em comum comigo do que imagina. Os olhos da mulher brilhavam de uma intensidade inquietante. A multidão estava em silêncio, cada respiração parecendo sussurrar suas dúvidas. Daniel, ao lado de Clara, estava imóvel, como se aquele encontro tivesse anulado qualquer sentimento de segurança que ele pudesse ter trazido. Por que você? Clara começou, mas a mulher a interrompeu. A arte não é apenas o que você vê, ela é um portal, e a verdade sobre mim, sobre meu desaparecimento, está ligada a você. A tensão aumentava, a pressão do momento quase a fazendo sufocar. O homem furioso recuou, suas palavras aninhadas em um labirinto de medo e revolta. Isso não pode estar acontecendo. Clara, não ouça! Mas a mulher não se intimidou. Você precisa entender o que a chave representa. Ela pode abrir as portas das suas memórias. Um sussurro percorreu a sala, cada espectador murmurando incredulidades. Os olhos de Clara se dilataram. Que memórias? O que a mulher queria dizer? E então, antes que pudesse articular qualquer pergunta, tudo mudou. A galeria tremeu como um terremoto. Luzes piscaram e um som de vidro se quebrando ecoou no ar. Algo desabou de uma prateleira próxima, sacudindo o local e fazendo todos recuarem. Durante a confusão, Clara viu Daniel colidir com a parede, seu olhar assustado iluminando algo que ela nunca tivera notado antes. Um simbolismo no quadro que parecia vibrar com os tremores. "O que aconteceu?" gritou alguém, enquanto o pânico começava a se espalhar. A mulher à sua frente parecia calma, mas Clara podia sentir uma energia pulsando entre elas. "Isso foi só o começo, Clara. O que você está prestes a descobrir mudará tudo." E então um flash, não de luz, mas de memória. Clara foi empurrada para um passado que nunca tivera, lembranças de uma vida que não era sua, de uma conexão profunda com a artista que estava ali. Ela viu cenas de amor, traição e um pintor que parecia ter uma ligação direta com a mulher e agora a envolvia em uma teia de destino. "Daniel, você sabia disso?" A indignação a atravessou, um golpe amargo. Ele desviou o olhar, uma expressão de culpa e dor inscrita em seu rosto. O impacto de suas dúvidas era como um soco no estômago. Se ele sabia, por que não tinha dito nada? "Não, Clara, eu não sabia que isso aconteceria." Ele parecia perdido, mas a presença da mulher iluminava uma verdade que começava a se desdobrar. Os segredos se entrelaçavam, ligando cada um deles de maneiras que nunca poderiam imaginar. Enquanto o barulho da galeria se transformava em um caos, Clara percebeu que a chave na mão da artista reluzia com uma luz sinistra. Olhou para a multidão e sentiu uma onda de tristeza e raiva. Eles estavam prestes a testemunhar a revelação de algo muito maior do que esperavam. E o que mais estava escondido atrás da máscara que a artista usava? O medo a apertou de novo. O nó na garganta se intensificou. A mulher apontou para Clara e Daniel, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. "Vocês precisam decidir. Um passo à frente pode mudar tudo o que conhecem." Um grito cortou a sala novamente, mas Clara estava focada no que realmente importava. Que caminho escolheria? E ao fazer isso, o que ou quem mais estaria perdendo no processo? O mistério estava se intensificando, um nó de incertezas, e ela estava prestes a desvendá-lo. Mas estava preparada para as consequências? O futuro os aguardava, obscurecido, mas palpável, quase ao alcance. E sem saber o que realmente havia por trás daquela chave antiga, Clara se viu à beira de um precipício que poderia levá-la a uma nova vida. "Você precisa decidir, Clara." A mulher insistiu, mas a voz dela parecia ecoar de um outro mundo. O coração de Clara disparou. Decidir? Do que ela estava falando? Antes que pudesse questionar, uma sensação estranha a envolveu.
como se uma força invisível estivesse puxando-a, obrigando-a a se aproximar. A multidão ao redor começou a murmurar, os olhares cheios de expectativa e temor. Então, Daniel virou-se para Clara, seus olhos cheios de confusão. Você não precisa fazer nada. Clara! Ele parecia desesperado, a voz trepidante. Mas havia uma coisa em seu olhar que a fez hesitar. E essa dúvida foi como um veneno entrando em seu coração. O que você sabe, Daniel? O que você não me contou? Mas antes que ele pudesse responder, a mulher com a chave deu um passo à frente. Você está mais conectada a mim do que pode imaginar. E a verdade que você busca está prestes a redor. Clara franziu a testa, tentando entender. Que verdade? Que ligação? E antes que ela pudesse pensar em uma resposta, a galeria começou a tremer novamente. Luzes piscavam. E algo mais profundo começou a vibrar no ar. O quadro estondou. A pintura parecia que ver, como se estivesse viva. Uma onda de energia percorreu o espaço e Clara sentiu-se puxada para a frente, não conseguindo resistir. Isso não é normal, alguém gritou, e a mulher não parou. Está na hora de você descobrir a verdade, Clara. A chave brilhou intensamente e Clara, num ato de desespero, atirou-se para a frente. Queria entender, mesmo que o medo a dominasse. E naquele mesmo instante, a chave se abriu. O mundo à sua volta virou um borrão e Clara encontrou-se cercada por uma névoa. As imagens começaram a flutuar, flashes de memórias que não eram suas, mas se sentiam como se fossem. Lembranças de uma vida compartilhada com a mulher, momentos de alegria, dor e traição. Então o choque. Um homem de cabelos escuros que ela reconheceria em qualquer lugar. Não, isso não pode ser, Clara exclamou, os olhos se arregalando de horror. A mulher antes sorriu, mas agora seu sorriso se transformou em uma expressão de tristeza. Sim, Clara, ele é seu pai. O choque a atingiu como um soco no estômago. E você? Você é a verdadeira herdeira da arte que ele deixou para trás. Os murmúrios na sala aumentaram, e Daniel ficou estático, olhando para Clara como se não a reconhecesse mais. O que você está dizendo? Ele questionou. A voz trêmula. Clara, isso não faz sentido. Mas o que mais a impactou foi o olhar, a desesperança em seus olhos. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando verdades que nunca deveriam ser reveladas. Os seus medos, Clara, vêm desse desconhecimento. A mulher não desviou o olhar, e cada palavra cortava como uma faca. A galeria agora estava em plena agitação. Gritos aumentavam. O clima estava pesado. Clara não sabia se deveria recuar ou avançar. E então, em um instante de caos, um grito cortou o ar. E todos se viraram para ver um homem se aproximando do grupo, pálido e furioso. Você está mentindo, ele gritou, e as palavras dele ecoaram na sala, sua fúria crescente. Aquilo é uma fraude, e você não tem direito a nada. A tensão disparou. Clara olhou para Daniel e ele parecia abalado, perdido entre duas verdades. O movimento na sala era frenético. O homem se aproximou mais. Você arruinou a vida de muitas pessoas, mulher. E agora quer arruinar a dela também? As palmas se uniram e o medo se espalhou como uma praga. O que ele sabia? Que segredos ele guardava? Clara sentia a pressão aumentar, tudo desmoronando. A mulher estava certa. A verdade não era apenas uma liberação. Poderia ser um ataque devastador. Já não havia mais espaço para a dúvida. Clara estava em uma encruzilhada, cercada por mentiras e por um passado que desmoronava ao seu redor. E naquele momento, algo em seu coração se rompeu. Quem é você? Ela gritou, a voz ecoando pelo tumulto. O silêncio pesado que se seguiu era ensurdecedor.
Todos aguardavam a resposta que poderia mudar tudo. A figura do homem penetrou na cidade, e com isso a galeria ficou em suspenso. O que mais eles estavam escondendo? Poderia haver mais revelações que mudassem sua percepção novamente? O passado estava mais vivo do que nunca, e Clara sentia que a tempestade estava apenas começando. Clara ficou paralisada, o rosto pálido enquanto a multidão aguardava a resposta do homem. O silêncio estava pesado, como se todos estivessem segurando a respiração. Ele se aproximou, o olhar fixo na mulher, o desprezo transbordando de cada palavra que se formava em seus lábios. Você se acha acima de todos nós? Isso é só mais uma de suas farsas. Sua voz era um rugido, e Clara sentiu o tempo se esticar, o pânico começando a subir como uma onda. A mulher com a chave olhou para o homem com uma mistura de desdém e tristeza. Você não entende, não é? A verdade é muito mais complexa do que você pode imaginar. Mas o homem não se deixou abalar e continuou, agora gritando. Você é uma ladrã, uma mentirosa, e não vai se safar novamente. De repente, um eco sinistro atravessou a galeria. A parede à esquerda de Clara começou a rachar, uma fenda serpenteando ao longo do reboco, até que um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer. Clara, cuidado! Daniel gritou, puxando-a para trás. Mas era tarde demais. O teto agora estourou em uma chuva de gesso, pedaços caindo ao redor deles. O caos se instalou, gritos de pânico ecoando enquanto pessoas tentavam encontrar a saída. Mesas tombaram, quadros caíram. E a cena, um dia elegante, se transformou em uma batalha pela sobrevivência. Precisamos sair! Temos que ir! Daniel gritou, mas Clara estava em estado de choque. As palavras da mulher ecoavam em sua mente, enquanto os destroços da galeria ameaçavam desabar. Ah, não, isso não pode ser. Ela olhou ao redor, tentando entender o que havia desencadeado a fúria do homem, sua mente girando em um turbilhão. E então, no meio do caos, o homem começou a rir. Um riso que não era de felicidade, mas de triunfo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Isso tudo é apenas o começo. Vocês estão cavando suas próprias tumbas. Ele balançou as mãos, como se estivesse invocando uma força. Nesse momento, Clara sentiu um puxão interno, um chamado que não conseguia ignorar. A chave nas mãos da mulher brilhava intensamente, como se estivesse viva. Você precisa usá-la, Clara, a mulher gritou. Mas a confusão dominava. Clara hesitou, mas algo dentro dela estourou. A verdade que ela tanto temia agora parecia a única saída. E se a chave abrir algo mais do que apenas memórias? E se ela nos libertar? Todo o pânico e dor se transformaram em uma determinação arrebatadora. O que ela tinha a perder? Sem pensar, Clara deu um passo à frente, pegou a chave e a levantou. Todo o caos ao seu redor parecia desaparecer à medida que ela sentia a energia pulsando dela. A mulher a olhava com uma mistura de esperança e desespero. Se você não fizer, tudo isso terá sido em vão. Clara, agora tomada pela coragem, queimava de ansiedade. A chave se encaixava em um suporte na parede, como se estivesse esperando por aquele momento. Em um ato impulsivo, ela a girou. O ar mudou de temperatura. Um vento forte soprou, envolvendo-a, fazendo com que todos se calassem instantaneamente. E então, um rugido ensurdecedor preencheu o espaço, e o chão sob seus pés se abriu. Todos viram uma fenda se formando, não apenas no piso, mas se estendendo para sua própria realidade. Os rostos de todos na galeria se transformaram em um emaranhado de susto e choque. Não! Gritou o homem, mas era tarde. Uma luz intensa irrompeu da fenda, mais brilhante do que qualquer coisa que Clara já havia visto.
Ela sentiu uma força puxadora, como se a verdade estivesse prestes a se revelar de uma forma que nunca poderiam imaginar. E no último instante, antes que tudo fosse engolido por aquela luz ofuscante, uma voz ecoou na mente de Clara, um sussurro que a fez tremer. Você finalmente verá quem você realmente é. Estará pronta para o que vem a seguir? O que isso significava? O que mais estava escondido? E quem era realmente Clara? A luz se intensificou e então tudo ficou escuro. Não havia mais saída. O que restava era um mistério profundo. E Clara estava prestes a descobrir segredos que mudariam tudo. O mundo como ela conhecia desmoronava. E ela se preparava para a verdade que espera por ela além da fenda. A luz ofuscante se intensificou. Clara sentiu seu corpo ser puxado para a fenda, como se o próprio espaço ao seu redor estivesse se despedaçando. Quando os olhos dela se ajustaram à luz, ela viu figuras em movimento, sombras de pessoas. Era um mundo que não conhecia, mas que parecia envolvê-la como uma segunda pele. Então, um estrondo violento ressoou e tudo escureceu por um instante. Clara piscou, e antes que pudesse entender, se deu conta de que estava em um lugar diferente. A galeria havia desaparecido. Em vez disso, ela se encontrava em um ateliê antigo, repleto de quadros e tinta, mas com uma atmosfera pesada e familiar. Clara! Uma voz familiar cortou o silêncio. Era Daniel. Ele estava ali, mas algo estava diferente nele. Seus olhos estavam vazios, como se ele também tivesse sido envolvido por aquele mistério. Daniel! Ela correu até ele, o coração acelerado. Onde estamos? Mas antes que ele pudesse responder, a mulher com a chave apareceu. Você precisa entendê-los, ela disse, mas sua voz soava distante, como se estivesse flutuando em outro plano. A mulher apontou para uma tela em branco, no canto do ateliê. Pinte, o que você sente? Clara hesitou. As palavras da mulher ressoavam em sua cabeça, mas então, como um estalo, uma memória surgiu. Era sua infância, suas primeiras pinceladas na tela da avó. Errando na mistura de cores, rindo, amando a arte. Mas havia algo sombrio ali, um eco no fundo. Pinte, a mulher insistiu. Clara agarrou um pincel, sua mão tremendo. Quando começou a mover o pincel na tela, uma onda de emoções a atingiu. Sentimentos de desespero, ansiedade, medo, tudo isso se despejou na pintura. Cores se misturavam em um turbilhão. À medida que a imagem se formava, Clara notou que representava não apenas sua luta criativa, mas também a verdade sombria que estava escondida. Era como se a tela estivesse viva, respondendo a cada tremor de seu coração. Daniel observava, inquieto, e a mulher sorria. Mas algo em seu sorriso a deixava desconfortável. Concentre-se, Clara. O que mais você vê? A mulher perguntou, sua voz agora parecendo mais proeminente em meio ao caos visual. E naquele momento, Clara percebeu o que faltava. Um rosto. Mas não era um rosto qualquer. Era o rosto do homem que havia gritado. Ele estava lá, e nas suas feições torcidas havia um ódio profundo, um rancor difícil de ignorar. Como assim? Quem é ele? Clara perguntou assustada. Antes que a mulher pudesse responder, uma dor aguda atravessou seu peito. A sensação de estar sendo esfaqueada. Foi então que tudo se clareou. Ele é seu irmão. A revelação a cortou como uma lâmina. E ele quer a verdade. Ele quer sua destruição. Clara arregalou os olhos, a dor emocional misturando-se à física, seu coração pulsando rápido demais. Um irmão que ela nunca soubera que existia. E que estava prestes a destruir tudo o que ela havia construído. Não, isso não pode ser verdade, ela sussurrou. Como ele poderia? A imagem na tela ganhou vida. Um caos de sentimentos.
o ódio daquele homem e a busca por poder. O que ele queria dela? Daniel fluiu para mais perto, sua expressão cheia de dúvidas e raiva. Por que você nunca me contou? Ele parecia abalado, mas seu olhar não era mais um refúgio. Clara sentiu a traição cortar, quase mais profundo que a revelação do irmão. Ele lhe confiara tantos segredos, e agora ela sentia sua própria vida desmoronar. Eu não sabia, Clara gritou, mas seu próprio grito soou vazio na sala. O ateliê começou a tremer novamente. As paredes pareciam se fechar, e a mulher que havia dirigido tudo olhou diretamente nos olhos de Clara. Você precisa decidir. O que fará com toda essa verdade? A tensão aumentou. O peso da decisão pairava no ar. Clara teve um momento de clareza. A linha entre amor e ódio estava prestes a ser cruzada. O destino não aguardaria. O que escolheria? Aceitar essa nova realidade ou lutar contra ela? O futuro estava prestes a mudar de forma radical e inesperada, e ela estava no centro de tudo. Daniel, sua voz falhou, e seu peito se apertou. Os muros do ateliê começaram a ruir lentamente. Estava a ponto de tudo desmoronar novamente, e a cadeira do passado, da dor e da traição virava-se contra ela. Estou pronta para enfrentar. Mas e você? Nesse momento crucial, a luz do destino brilha e a verdade começa a se desenrolar. Clara estava prestes a descobrir que o amor às vezes é mais doloroso que a perda. O que mais estava à espreita nas sombras? O que acontecerá agora que o véu da ignorância caiu? O silêncio estava cheio de promessas quebradas e respostas que ainda estavam por vir. Clara sentiu seu peito apertar mais forte, as palavras da mulher ecoando em sua mente. A verdade está muito além do que você pode imaginar. O ateliê estava quente e a tensão pairava no ar. Daniel a observava, sua expressão repleta de preocupação. Clara, o que vamos fazer? Ele parecia perdido, uma sombra do suporte que ela precisava. A mulher com a chave estava cada vez mais próxima, seu olhar penetrante. Este é o momento, Clara. Sua decisão pode mudar tudo. A urgência em sua voz fez a respiração de Clara falhar. A verdade e o medo estavam se entrelaçando, cada vez mais apertados. O pano em torno da revelação a sufocava, mas quando abriu a boca para falar, o chão sob eles começou a vibrar de novo. Um barulho estrondoso ecoou, e a sensação de que tudo estava desmoronando tomou conta. Os quadros começaram a cair das paredes, vidros estourando e a madeira rangendo como se estivesse viva. Clara, atordoada, segurou a chave na mão, enquanto o caos se desenrolava à sua volta. Um grito cortou o ar e todos se viraram. Era o homem que havia confrontado Clara antes, seu rosto repleto de fúria e desespero. Ele apontou para Clara com um olhar maldito. Você não vai sair impune. Você não é a verdadeira artista. É uma impostora. Nesse momento, as paredes do ateliê pareciam se fechar. Clara viu a mulher com a chave hesitar, como se o impacto das palavras daquele homem a tivesse atingido. E foi quando todo o ambiente mudou. Uma luz ofuscante surgiu novamente, e Clara foi lançada para trás, colidindo com algo duro. E então, o mais chocante aconteceu. A mulher com a chave duelou contra o homem, suas vozes se elevando em uma troca rápida e intensa. Ele não sabe nada, Clara. Você precisa ouvir a verdade, a verdadeira história. E antes que qualquer um pudesse processar, a mulher revelou algo surpreendente. Ele é seu irmão. O que você não entendeu é que ele é fruto do seu pai. A revelação pairou no ar e o silêncio tomou conta do ateliê. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. O quê? Como assim? O sangue drenou de seu rosto enquanto olhava para o homem
seu irmão. Um riso amargo escapou de seus lábios. Você é uma farsa, assim como nosso pai. Ele nunca acreditou em você e eu tô aqui para mostrar quem realmente manda nesse jogo. Clara mal conseguiu respirar. Ela não sabia o que pensar. Você tá mentindo! Gritou, mas as palavras saíram num sussurro repletas de desespero. Daniel, que permanecia perto, tinha uma expressão de horror. Clara, isso não faz sentido. Você não pode acreditar nele. Mas era difícil ignorar aquele novo conceito. Clara se sentiu como um barco à deriva em um mar de revelações. O caos ao redor parecia uma brisa suave em comparação ao furacão que se formava dentro dela. O que mais estava escondido? O que mais seu pai tinha feito? E, acima de tudo, o que isso significava para sua própria existência? E foi nesse momento que a mulher com a chave se virou para Clara. Sua voz suave, mas firme. Você precisa decidir a quem confiar, Clara. O que você deseja? O homem a encarou com seus olhos cheios de ressentimento. E se você decidir me seguir, descobrirá coisas que podem mudar tudo o que você conhece sobre a sua vida e sua arte. Então, um novo rugido ecoou na galeria. A luz estava se infiltrando em cada canto, criando uma aura pesada. Clara olhou novamente para Daniel. O olhar chocado dele a fez sentir um frio na espinha. Ela estava presa entre dois mundos, entre as sombras do que sabia e as revelações do que estava vindo. O que mais o irmão tinha a dizer? Clara se perguntava se estava pronta para ouvir. Uma pergunta vibrava em sua mente, pulsando como um segundo coração. Eu posso arriscar tudo isso? Mas não havia tempo para respostas. A fenda estava se alargando e Clara não sabia se deveria pular ou recuar. E assim, entre as sombras e a luz, sua jornada estava prestes a mudar radicalmente. O que viria a seguir poderia levá-la a redescobrir sua verdadeira identidade ou empurrá-la para um abismo de mentiras. Qualquer que fosse a escolha, ela precisava agir. E a questão permanecia. Seria capaz de encarar sua própria história? Clara sentiu seu peito apertar mais forte, as palavras da mulher ecoando em sua mente. A verdade está muito além do que você pode imaginar. O ateliê estava quente e a tensão pairava no ar. Daniel a observava. Sua expressão repleta de preocupação. Clara, o que vamos fazer? Ele parecia perdido, uma sombra do suporte que ela precisava. A mulher com a chave estava cada vez mais próxima, seu olhar penetrante. Este é o momento, Clara. Sua decisão pode mudar tudo. A urgência em sua voz fez a respiração de Clara falhar. A verdade e o medo estavam se entrelaçando, cada vez mais apertados. O pano em torno da revelação a sufocava. Mas quando abriu a boca para falar, o chão sob eles começou a vibrar de novo. Um barulho estrondoso ecoou, e a sensação de que tudo estava desmoronando tomou conta. Os quadros começaram a cair das paredes, vidros estourando e a madeira rangendo, como se estivesse viva. Clara, atordoada, segurou a chave na mão, enquanto o caos se desenrolava à sua volta. Um grito cortou o ar e todos se viraram. Era o homem que havia confrontado Clara antes, seu rosto repleto de fúria e desespero. Ele apontou para Clara com um olhar maldito. Você não vai sair impune. Você não é a verdadeira artista, é uma impostora. Nesse momento, as paredes do ateliê pareciam se fechar. Clara viu a mulher com a chave hesitar, como se o impacto das palavras daquele homem a tivesse atingido. E foi quando todo o ambiente mudou. Uma luz ofuscante surgiu novamente, e Clara foi lançada para trás, colidindo com algo duro. E então, o mais chocante aconteceu. A mulher com a chave duelou contra o homem. Suas vozes se elevando com uma troca rápida e intensa. Ele não sabe nada, Clara. Você precisa ouvir a verdade, a verdadeira história.
E antes que qualquer um pudesse processar, a mulher revelou algo surpreendente. Ele é seu irmão. O que você não entendeu é que ele é fruto do seu pai. A revelação pairou no ar e o silêncio tomou conta do ateliê. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. O quê? Como assim? O sangue drenou de seu rosto enquanto olhava para o homem, seu irmão. Um riso amargo escapou de seus lábios. Você é uma farsa, assim como nosso pai. Ele nunca acreditou em você. E eu estou aqui para mostrar quem realmente manda nesse jogo. Clara mal conseguiu respirar. Ela não sabia o que pensar. Você tá mentindo! Gritou, mas as palavras saíram num sussurro, repletas de desespero. Daniel, que permanecia perto, tinha uma expressão de horror. Clara, isso não faz sentido. Você não pode acreditar nele. Mas era difícil ignorar aquele novo conceito. Clara se sentiu como um barco à deriva em um mar de revelações. O caos ao redor parecia uma brisa suave em comparação ao furacão que se formava dentro dela. O que mais estava escondido? O que mais seu pai tinha feito? E, acima de tudo, o que isso significava para sua própria existência? E foi nesse momento que a mulher com a chave se virou para Clara, sua voz suave, mas firme. Você precisa decidir a quem confiar, Clara. O que você deseja? O homem a encarou com seus olhos cheios de ressentimento. E se você decidir me seguir, descobrirá coisas que podem mudar tudo que você conhece sobre a sua vida e sua arte. Então, um novo rugido ecoou na galeria. A luz estava se infiltrando em cada canto, criando uma aura pesada. Clara olhou novamente para Daniel. O olhar chocado dele a fez sentir um frio na espinha. Ela estava presa entre dois mundos, entre as sombras do que sabia e as revelações do que estava vindo. O que mais o irmão tinha a dizer? Clara se perguntava se estava pronta para ouvir. Uma pergunta vibrava em sua mente, pulsando como um segundo coração. Eu posso arriscar tudo isso? Mas não havia tempo para respostas. A fenda estava se alargando e Clara não sabia se deveria pular ou recuar. Então, algo inesperado aconteceu. A mulher com a chave fez um gesto rápido e um portal se abriu ao redor deles. Clara sentiu um puxão profundo. Antes que conseguisse resistir, ela foi sugada para dentro, Daniel e o homem também. E na fração de segundo que se seguiu, uma onda de dor e luz a atingiu, como se o tempo estivesse se fragmentando. Quando Clara finalmente recuperou a consciência, estava em um lugar completamente diferente. Um lugar que parecia um estúdio, mas era diferente de qualquer estúdio que já conhecera. As paredes estavam cobertas de pinturas, mas cada uma delas parecia contar uma história de horror e desespero. Clara se levantou, atordoada, e viu não apenas Daniel e o homem, mas também a mulher com a chave, agora com um ar sombrio, um sorriso que não prometia nada de bom. Bem-vindos, ela disse com uma voz suave, mas ameaçadora. Aqui, a verdade não pode ser escondida. Vocês estavam tão perto. Clara tremia. O que estava acontecendo? A atmosfera era pesada, quase elétrica. O que você fez? Perguntou Daniel, as palavras soando como um grito de desespero. Mas a mulher apenas sorriu. Preparem-se. O que vocês descobrirão agora mudará seus destinos para sempre. E naquele momento, Clara percebeu que o verdadeiro jogo de seu pai, as mentiras e os traumas, estavam prestes a revelar-se em toda a sua terrível glória. O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? A revelação poderia ser doce ou devastadora, e enquanto a tensão se intensificava, Clara se deu conta. A verdade seria um preço alto a se pagar. O que viria a seguir? Clara se viu em meio a um turbilhão. O estúdio estava ecoando, e tudo ao seu redor
parecia prestes a desmoronar. A mulher com a chave emanava uma aura intensa, enquanto o homem, que acabara de descobrir ser seu irmão, encarava-a com um misto de raiva e desafio. Você não pode escapar da verdade, Clara, ele gritou, sua voz cortante reverberando entre as paredes. Vocês acham que a arte é só um meio de expressão? Não, é uma arma, e você ainda não entendeu que a verdadeira batalha está apenas começando. Clara sentia seu coração disparar. O que ele queria dizer com isso? A mulher ao seu lado observava tudo, seu olhar fixo em Clara. A escolha é sua. Você pode usar essa revelação como um peso ou como um impulso para seguir em frente. O que você decide, Clara? O estúdio começou a tremer novamente. O chão vibrava sob seus pés, mas Clara não podia se deixar levar pelo pânico. Olhou para Daniel, seu apoio, e viu seu olhar compreensivo. Ele sempre estivera ao seu lado, e isso acendeu uma centelha de coragem dentro dela. Eu escolho a verdade, Clara gritou. As palavras ecoaram pelo ambiente, e a fenda que se formava ao lado dela começou a brilhar como se estivesse esperando pelo seu reconhecimento. As sombras dançavam ao redor, e sua determinação surgiu como um farol em meio à escuridão. Estou pronta para enfrentar o que vem a seguir. A mulher sorriu, e naquela fração de segundo, um calor intenso envolveu Clara. A luz da chave pulsava, como se estivesse se unindo à sua essência. Então vamos juntos, ela disse. E antes que Clara pudesse hesitar, os três se uniram, formando um círculo no estúdio. Uma onda de energia fluiu entre eles, e de repente a imagem na tela começou a mudar. As cores se fundiam, criando cenas vivas que revelavam memórias de família, amor e até mesmo dor. Clara viu seu pai, a tristeza em seu olhar, a luta constante para deixar um legado. Ela entendeu que a arte dele não era só uma expressão, mas uma forma de libertação. E a luta do irmão, uma busca pela aceitação que nunca recebeu. O pânico deu lugar a um entendimento. Você não precisa se alimentar do ódio, Clara disse, olhando para o irmão. Nós podemos redimir nossa história juntos. O homem hesitou e uma faísca de dúvida iluminou seu olhar. Você quer me ajudar? A incredulidade misturava-se à emoção. Sim, juntos podemos transformar isso. Nós não precisamos ser escravizados pelo passado. A intensidade das palavras dela parecia ressoar nas paredes do ateliê, quebrando a escuridão. E à medida que o espaço ao redor deles começava a se desfazer, uma sensação de alívio tomou conta de Clara. O peso das mentiras e dos segredos estava se dissipando. Havia um novo caminho se abrindo. Você está certa. Não posso continuar nesse caminho de destruição, murmurou seu irmão. E aquilo se sentiu como uma vitória, ainda que pequena. A mulher com a chave olhou para Clara, seus olhos brilhando. Você quebrou o ciclo, Clara. O primeiro passo para a liberdade verdadeira. Nunca se esqueça do poder que você tem sobre sua própria história. E assim, com um brilho intenso, o estúdio se transformou. A luz ofuscante os envelopou, levando todos para um lugar novo. Clara sentiu um misto de esperança e medo, mas ao olhar para Daniel e por fim para seu irmão, sabia que não estava sozinha. E finalmente, uma conexão genuína se formou ali, podendo assim reescrever não apenas suas histórias, mas a forma como a arte transformaria suas vidas. Clara sorriu, sabendo que cada passo dado seria uma nova tela a ser pintada. E enquanto tudo se apagava, Clara fez uma última promessa para si mesma e para todos que ali estavam. A história deles ainda não havia terminado. Não mesmo. E agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão surgir.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e incentivar mais narrativas impactantes. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. O seu apoio é crucial. Compartilhe instantaneamente este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos dar vida a mais histórias que tocam o coração.